João capítulo 14. Os irmãos ouçam os versículos que eu vou ler de 1 a 3, depois 18 e 28. João 14, 1 a 3, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E a parte A, primeira parte do versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Vamos ler do 3 até o 14, depois um outro trecho que eu vou anunciar para os irmãos acompanharem. Primeiramente, do 3 ao 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora a partir do versículo 21 até o 44. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque há a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, abençoe essa porção da Tua palavra, lida para a nossa instrução, para a nossa edificação nesta noite. Ó Deus, que nós não sejamos omissos nem negligentes com relação ao preparo que devemos ter para o encontro do Senhor, ó Pai, conforme a Tua palavra nos assegura. Abençoa a Tua igreja, que ela continue marchando nesta fé, nesta expectativa, nesta viva esperança de que o nosso Senhor voltará gloriosamente um dia, ó Pai. Abençoa-nos neste momento, abençoe cada lar, cada família aqui presente ou representada, abençoe aqueles que não estão conosco porque estão viajando ou estão tendo uma outra dificuldade qualquer, por isso não estão conosco, que o Senhor também os conforte e os abençoe nesta hora. E fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nós te pedimos isto em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje e nos próximos 2 domingos sobre esta doutrina que é uma das mais importantes e preciosas da palavra de Deus. A doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo, ou seja, a volta de Jesus. A igreja primitiva, ela marchou e ela cresceu porque ela tinha uma expectativa de que Jesus poderia voltar na sua própria geração. A igreja não pode perder de vista esta mensagem, não pode perder de vista esta verdade da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja dos dias atuais também precisa, vez por outra, voltar os olhos para a palavra do Senhor e relembrar ensinos preciosos sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos fazer isto nestes 3 domingos, hoje e nos próximos 2. Hoje vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus, que é uma volta certa. No próximo domingo vamos falar sobre a condição, como será essa volta de Jesus. E no outro domingo vamos falar para o que Jesus virá. Então nestas 3 mensagens nós queremos abarcar alguns dos ensinamentos mais importantes dessa doutrina preciosíssima e gloriosa, que é a doutrina, o conjunto de ensinos que falam aqui na Bíblia sobre a volta de Jesus Cristo. E é interessante nós notarmos que já lá no Velho Testamento, nós tínhamos e temos profecias sobre a volta de Jesus. Nós não sabemos quantas profecias existem no Velho Testamento, mas há um bom número delas falando não só sobre a primeira vinda de Jesus como Messias, mas também a sua segunda vinda como juiz de toda a carne. Mas no Novo Testamento é que aparecem maiores orientações a respeito da volta de Jesus.
há cerca de 300 referências à volta de Jesus Cristo no Novo Testamento. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos e nos deixou então informações preciosas e precisas sobre a sua volta gloriosa. Os apóstolos também falaram sobre a volta de Jesus. O apóstolo Pedro fala sobre a volta de Jesus nas suas cartas. O apóstolo João fala sobre a volta de Jesus, não somente no Evangelho, mas também no Apocalipse. Também observamos que o apóstolo Paulo fala bastante nas suas cartas sobre a volta de Jesus. Quando Jesus estava sendo elevado aos céus, naquele dia da ascensão, e 2 anjos vestidos de branco se colocaram ao lado de Jesus, eles também falaram sobre a volta de Jesus, com aquelas palavras: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Então nós observamos que há um ensinamento bastante formal e precioso sobre a volta de Jesus aqui na palavra do Senhor, e nós precisamos relembrá-lo nestas 3 meditações que teremos hoje, domingo que vem e no outro domingo. Uma primeira lição sobre a volta de Jesus, que é de fato uma volta certa. Jesus certamente vai voltar. Lá no Apocalipse capítulo 22, ele diz 3 vezes, João escreve 3 vezes: certamente venho sem demora, certamente venho sem demora. E aquele que deseja a volta de Jesus deve dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A volta de Jesus então é certa. Primeiro ensino que nós queremos destacar: Jesus mesmo prometeu que voltaria. O próprio Jesus afirmou e prometeu que voltaria a este mundo. Nós observamos lá e lemos o texto de João 14. João 14, 15, 16 e até o 17 fazem parte daquele discurso de despedida. Jesus se despedindo dos seus discípulos e basicamente os preparando para a separação, porque ele estava prestes a tomar o caminho da cruz. E conforme os discípulos foram percebendo que o Mestre os deixaria, que partiria deste mundo, que voltaria para o Pai, eles começaram a ficar angustiados e entristecidos. E o Senhor Jesus então começa a lhes proferir palavras de ânimo, de encorajamento. E para os encorajar e os reanimar, Jesus lhes faz algumas promessas. E logo de início, a primeira promessa que ele faz aos seus discípulos é a promessa da sua volta gloriosa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que vós outros possam estar na mesma localização que eu. Em outras palavras, dizendo este versículo, Jesus mostra que queria que os seus discípulos estivessem na sua companhia, na sua presença perenemente. Então, ele mesmo prometeu que voltaria, e nós sabemos que as palavras do Senhor Jesus Cristo são palavras fiéis e verdadeiras, dignas de confiança, dignas de toda e inteira aceitação. Nos disse aí no versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. No versículo 28 de João 14, ouvistes o que foi dito, vou e volto para junto de vós. Portanto, a volta de Jesus é certa, porque o Senhor deseja ter os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja, permanentemente com ele no seu reino eterno que ele vai inaugurar de maneira física, de maneira tangível, de maneira visível na sua volta gloriosa. Este é o primeiro ensino então desta parte. A volta de Jesus é certa. Primeiro momento, o próprio Jesus prometeu que voltaria. Mas um segundo ensino que nós podemos tirar também aqui da palavra do Senhor é que Jesus não disse exatamente a hora da sua vinda, a data da sua vinda. Jesus não definiu dia e nem hora da sua volta gloriosa. Ele disse lá para os seus discípulos, a respeito daquele dia e hora,
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E o que acontece é que no decorrer da história da igreja, muitas tentativas de marcar, profetizar o ano ou a data da volta de Jesus têm acontecido. Alguns, não percebendo a própria advertência de Jesus de que ninguém pode precisar definir a data, o dia, a hora da volta dele, ainda assim, algumas seitas, alguns movimentos religiosos têm tentado marcar datas para a volta de Jesus. Os mais recentes, para não falarmos daqueles mais antigos, vêm aí a partir do final do século XVIII, século XIX. Nós observamos que foram profetizadas diversas datas para a volta de Jesus. 1844, outra seita profetizou a volta de Jesus para 1914, outra para 1920. E naqueles anos era normal que as pessoas daquelas seitas se vestissem de vestiduras brancas, fossem para os telhados das casas, aguardando a volta de Jesus. E dali a pouco eles desciam cabisbaixos porque Jesus não voltara. E a partir daí então tentavam dar desculpas ou justificativas para a vinda de Jesus. Alguns chegavam até a dizer, olha, Jesus até que veio, mas ele, aí das nuvens, ele percebeu que ainda não estava bom para descer até aqui e precisava ainda aguentar ou aguardar mais um tempo. Nós observamos mais recentemente também, quando foi acontecer a virada do milênio, alguns também estavam aguardando a volta de Jesus, até citando texto que não é bíblico, que não está na Bíblia. Não, Jesus vai voltar agora no 2000, porque está escrito, de 1000 passarás, a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Falou, onde que vocês viram isso na Bíblia? Não tem nada disso na Bíblia. Na Bíblia tem que um dia para o Senhor pode ser 1000 anos como um dia. Mas essa história de chegarão a 1000 anos, mas de 2000 não passarão, isso não tem ensino nenhum na palavra de Deus. A pastora Valnice Milhomens profetizou a volta de Jesus para 2007, mas Jesus também não veio. Outros profetizaram para 2012, e aí surgiu até um filme aí sobre 2012, mas Jesus não voltou, porque o Pai, de fato, é que sabe a data correta, o tempo correto da volta do seu Filho a este mundo. Só Ele detém esse conhecimento. Só o Senhor, na sua soberania, na sua soberana e divina vontade, é que sabe o momento. Nunca foi plano ou intenção do nosso Deus definir para o homem ou esperar que o homem definisse a hora da volta do seu Filho a este mundo. Então, por isso, falham todos aqueles que tentam marcar esta data. Um terceiro ensino, o que Jesus deixou para os seus discípulos e para a sua igreja, foram sinais que antecederiam a sua volta. E esses sinais, embora alguns deles sempre ocorreram no mundo desde a primeira vinda de Jesus, na verdade eles vão se intensificando cada vez mais à medida que Jesus esteja às portas, esteja voltando. Então nós podemos perceber esses sinais que a gente observa lá em Mateus capítulo 24, o aparecimento de falsos profetas. Sempre houve o aparecimento de falsos profetas. Já nos dias apostólicos surgiam, lá no Velho Testamento surgiam também. Mas nos nossos tempos nós percebemos que as religiões, as seitas têm aumentado grandiosamente no mundo e estão aí falsos profetas, vez por outra, se apresentando como instrumentos do Senhor, trazendo mensagens inadequadas e imprecisas, em desacordo com a palavra de Deus. Também o aparecimento de falsos cristos. Volta e meia surge aqui ou acolá alguém se rotulando como o Messias que está voltando. Alguns deles que têm aparecido têm até dito, olha, eu estou voltando para terminar a missão que eu não pude completar porque acabaram me matando. Uma coisa sem nexo, sem qualquer base bíblica. E o pior que esses falsos profetas e falsos cristos sempre encontram adeptos. Guerras e rumores de guerras.
Sempre houveram guerras no mundo, mas nós sabemos que o mundo todo, nestes últimos tempos, está observando muitas guerras. Guerras que não estão só lá entre países, mas guerras envolvendo até a população civil, como nós observamos no nosso país, lá nas favelas do Rio de Janeiro. Aquilo é pior do que uma guerra, de repente, em outra parte do mundo. Os irmãos acompanham aí pelos noticiários o líder da Coreia do Norte com aqueles lançamentos de mísseis nucleares e os Estados Unidos observando e preparando a sua frota para intervir caso eles façam alguma coisa que comprometa os seus aliados. Então, hoje em dia, nós estamos aí sempre na iminência de que aquele homem que tem um entendimento bruto, lá da Coreia do Norte, faça alguma besteira e coloque aí o mundo diante de uma nova guerra mundial, uma guerra nuclear. Também fala aqui, Mateus 24, de fome e terremotos em vários lugares e também o aumento de pestes, de doenças. Nós observamos que muita gente tem morrido no nosso mundo por causa da fome, sobretudo aqueles países da África. Há muitas crianças e muitas pessoas morrendo de fome no mundo atual. Embora haja condições para o mundo resolver o problema da fome dessas nações, mas prefere investir em outros setores da economia. Nós observamos também o aumento dos terremotos. Nesses últimos dias, nós acompanhamos ali o acontecimento do terremoto no México. Também aconteceu, mais próximo destes dias, aquele terremoto que aconteceu na fronteira do Irã com o Iraque, trazendo então muitas vítimas e muitas pessoas feridas. Nós estamos observando sinais do tempo acontecendo de maior intensidade cada vez mais. Jesus fala aqui da multiplicação da iniquidade. A Austrália votou nestes últimos dias um plebiscito em que mais de 60% da população aceita sem qualquer dificuldade o casamento homossexual. Igrejas, até ditas no passado reformadas, como a igreja anglicana em alguns lugares do mundo, também já aceitam homossexuais entre os seus membros. E há algumas por aí afora que até estão aceitando os pastores homossexuais. Então nós estamos percebendo isto. Não bastassem estas coisas, nós vemos também a sociedade alienada de Deus, trazendo para exposições artísticas coisas danosas, prejudiciais à nossa sociedade, trazendo então valores que nós detestamos, que a palavra de Deus não aceita, que Deus não aprova, e querendo que nós como sociedade passemos a aceitar esses valores distorcidos. Estão aí diversos setores da sociedade tentando barrar a ideologia do gênero. Aquela corrente que está tentando ser imposta nas nossas escolas e na nossa sociedade, dizendo que a criança não nasce menino ou menina, ela vai se constituir menino ou menina, homem ou mulher, conforme for vivendo, conforme for crescendo. Totalmente contrário à palavra do Senhor. Isso é aumento da iniquidade. O esfriamento do amor é outra coisa também digna de nota. A pregação do Evangelho a todas as nações, os esforços missionários têm sido amplificados nos nossos dias, nos nossos tempos, neste século 21. Sinais no céu, na lua, nas estrelas e no firmamento estão aparecendo também em maior intensidade, até porque o homem vai sendo mais capaz de detectar esses sinais, porque inventa e constrói equipamentos mais tecnológicos e mais avançados. Grande apostasia, que é o abandono, que é o desvio da fé, também Jesus falou que isso ia acontecer cada vez mais antes da sua volta gloriosa. A grande tribulação, o aparecimento do anticristo. Então, todos esses sinais que o Senhor Jesus Cristo colocou aqui diante dos seus discípulos, devem fazer o crente ficar apercebido, porque o Senhor Jesus Cristo cada vez está mais próximo da sua volta. E Ele pode voltar na nossa geração, não
podemos ter dúvida disso. Devemos crer nesta verdade da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui o primeiro ensino. Jesus prometeu que voltaria. Um segundo ensino, ele não disse quando seria a data da sua volta. Terceiro, ele disse que nós poderíamos observar alguns sinais que antecederiam a sua volta, à medida que esses sinais fossem recrudescendo, fossem se intensificando. E um quarto ensino, Jesus recomendou a preparação e a vigilância, como nós encontramos aí dos versículos 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O dia do Senhor vai ser como a vinda de um ladrão, que você não sabe quando ele vem. Uma hora inesperada. E de repente Jesus está dizendo: você precisa ficar vigilante, vocês precisam ficar apercebidos, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A hora que o Filho do Homem virá será uma hora para muitos inesperada. E infelizmente muitos estarão despreparados, como aquelas 5 virgens nécias da parábola que nós lemos no culto hoje, um pouco antes desse momento da meditação. Nós observamos Jesus nesse bloco de ensinamento sobre a sua volta, ele falando sobre a preparação e a vigilância necessárias para a sua igreja, para o seu povo. E ele conta por isso a parábola das 10 virgens. 5 prudentes que saíram ao encontro do noivo e, levando as suas lâmpadas, também levaram uma provisão de azeite. Mas 5 eram nécias e elas levaram tão somente as suas lâmpadas, não levaram provisão caso o azeite acabasse. O noivo tardou e elas adormeceram. E as lâmpadas das 5 virgens nécias estavam se apagando e elas não puderam ali reabastecer as suas lâmpadas. Pediram às virgens sábias, prudentes, que pudessem emprestar, arrumar para elas um pouco do azeite. Elas não concordaram. Não, o que nós temos vai dar para nós. Se nós dermos a vocês, nem nós nem vocês acabarão entrando para acompanhar o noivo. Era uma cerimônia naquele tempo de Jesus, que algumas damas acompanhavam o noivo que ia desposar, que ia encontrar a sua noiva. E quando de repente ouviu-se o grito: o noivo chegou, as virgens nécias entraram para as bodas, mas as virgens nécias, elas ficaram de fora. Foram comprar azeite e quando estavam na compra do azeite, o noivo veio e recebeu apenas as virgens prudentes e sábias. Aquelas outras foram basicamente descartadas pelo Senhor na sua volta ali, conforme a parábola nos relatou. Então, nós sabemos que o que nos compete não é tentar fazer esquemas mirabolantes para tentarmos decifrar a data ou a época da volta de Jesus. O que nós devemos observar são os sinais, que Jesus está cada vez mais próximo de voltar. E nós devemos estar cada vez mais apercebidos disso, nos preparando. Precisamos estar vigilantes e nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo a cada dia, falando do Evangelho de Jesus a outros, dando testemunho de cristãos verdadeiros em Cristo Jesus, procurando participar da vida da igreja, da vida do povo de Deus, frutificando para a glória do Senhor. Enfim, mantendo a nossa comunhão e, com a graça do Senhor e o auxílio do Espírito, a nossa perseverança no caminho da fé. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar de fato falando como a palavra nos recomenda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos ter mais uma palavra de oração.